Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao curso Fundamentos de Matemática Elementar 2. Hoje é a nossa primeira aula aqui do módulo 1 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos da contagem, de modo específico nessa primeira aula, sobre o princípio multiplicativo. Mas antes de passarmos ao princípio multiplicativo, vamos ver o que significa, né, a palavra contagem. Se a gente for lá no dicionário, isso significa ato de enumerar, a ação de especificar coisas uma por uma, estudo dos arranjos dos objetos. Então, basicamente, todo problema relacionado ao processo de contagem é um problema onde eu preciso listar, né, de quantas formas possíveis um determinado evento, quantas maneiras possíveis um determinado evento pode acontecer, né? Quais são todas as possibilidades para um determinado evento. Qual ramo da matemática que estuda os vários tipos de contagem, né? Esse ramo, ele é chamado de combinatória. Combinatória. Muitos de vocês já tiveram contato com análise combinatória no ensino médio e nós vamos estar vendo aqui também nessa disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2. Agora, por que a combinatória seria importante? Ela possui várias aplicações em situações práticas, situações cotidianas. Vamos listar algumas aqui como exemplo. Determinar o espaço utilizado por um determinado banco de dados, determinar a quantidade de usuários uma determinada rede de telefonia suporta, número suficiente de protocolos da internet para suprir as condições mínimas de navegação e assim por diante. A gente poderia listar aqui uma série de aplicações, tanto práticas quanto dentro da própria matemática. Bom, falando um pouquinho aqui sobre as regras básicas de contagem que nós vamos estudar ao longo dessa apostila, que é a nossa apostila base. Nós vamos falar sobre o princípio da adição, princípio da multiplicação, aula de hoje, princípio da inclusão e exclusão e o princípio da casa dos pombos. Então, hoje nós vamos focar aqui no princípio da multiplicação. O que diz este princípio? Esse princípio basicamente diz que se eu tenho dois eventos, o evento A e o evento B, e eu tenho R1 possibilidades para A e R2 possibilidades para B, então, para que o evento A e o evento B aconteçam simultaneamente, eu terei então R1 vezes R2 possibilidades, ok? Então, se eu tenho R1 possibilidades para A, R2 possibilidades para B, eu tenho R1 vezes R2 possibilidades para que ocorra A e B. Note que o conectivo E quer dizer que a ocorrência de A não exclui a ocorrência de B. Né? Esses dois eventos são eventos não disjuntos, eles podem acontecer simultaneamente. Tá? Então, por isso que a gente coloca aqui o conectivo B. Né? Inclusive, né, aqui significa que o B ocorre em seguida do A. Né? Nós temos aqui uma sequência de dois eventos que podem ocorrer concomitantemente. Ok? Então, isso é importante no processo, no princípio, na aplicação do princípio multiplicativo. Tá? Vamos tentar entender isso, como é que isso funciona na prática. Vamos pegar um probleminha básico aqui do nosso cotidiano. Vamos pensar que nós temos uma costureira e ela tem que decidir entre três cores de linha, verde, laranja e azul, e entre três tipos de botões, pequeno, médio e grande. Então, quantos conjuntos diferentes de escolha aí, de possibilidade de escolha, essa costureira pode ter, né? Quais são as possíveis configurações aí que ela pode ter na escolha da linha, seguida da escolha do tipo de botão, tá? Então, aqui nós temos dois eventos. O evento A seria escolher a cor da linha. O evento B seria escolher o tipo de botão. Então, aqui eu tenho verde, laranja e azul.
e aqui eu tenho pequeno, médio e grande. Tá? Aqui nós tivemos que dar uma padronizada, né, que ele tinha colocado verde lá em cima e vermelho aqui embaixo. Vamos deixar verde lá em cima e verde aqui embaixo. Tá? Então, nós vamos adotar a seguinte notação. Linha verde nós vamos chamar de V, linha azul a gente vai chamar de A, linha laranja nós vamos chamar de L. Botão pequeno P, botão médio M, botão grande G. Então veja, quais são as possibilidades de escolha das linhas? Né? 3 cores, seria verde, tá? Azul e laranja. 3 possibilidades. Agora note que uma vez que ela escolheu uma das 3, por exemplo, verde, ela tem 3 possibilidades para o botão, pequeno, médio e grande. Então aqui eu teria verde e pequeno, verde e médio, verde e grande. Da mesma forma, se ela escolher a cor azul, eu também terei 3 possibilidades para os botões. Então, seria azul e pequeno, azul e médio, azul e grande. E assim por diante, né? Se ela escolher a cor laranja, também ela tem mais 3 possibilidades, pequeno, médio e grande. Se nós listarmos todas as possibilidades, nós teríamos, então, verde pequeno, verde médio, verde grande. Azul pequeno, azul médio, azul grande. Laranja pequeno, laranja médio, laranja grande. Se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós temos 9 possibilidades, né? Porque ela tem 3 possibilidades para a escolha da cor, né? E para cada uma dessas 3 possibilidades aqui, ela tem 3 do botão. Então, no total, ela terá, né, 3 vezes as 3 pequeno, médio e grande, né? Então, e essas 3 pequeno, médio e grande contadas, cada uma delas, 3 vezes, né? Seria verde, azul e laranja. Então, 3 vezes 3, 9. Então, nós vemos aqui o princípio sendo aplicado na prática. 3 possibilidades para o evento A, que seria a escolha da cor, 3 possibilidades para o evento B, e um total de 3 vezes 3 possibilidades. Seriam as 9 que a gente tem aí. Tá? Alguns detalhes aqui, algumas observações. Né? O que eu não posso esquecer sobre o princípio da multiplicação? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu preciso ter eventos não disjuntos. Tá? Preciso ter eventos não disjuntos. Porque se os eventos forem disjuntos, a ocorrência de um elimina a possibilidade da ocorrência do outro. Eu preciso que os dois aconteçam simultaneamente. Tá? Então, esse conectivo E mostra que os eventos, tá, eles não são disjuntos. Tá? Pois bem, vamos ver aqui um segundo exemplo para que a gente possa, né, treinar aí. A placa dos carros de uma determinada cidade possui 6 dígitos. Quantas placas existem? Tá? Então, veja. As placas, então, possuem 6 dígitos. Então, vamos lá. Vamos pensar lá na plaquinha, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Bom, se elas são compostas por 6 dígitos, quais são as possibilidades de dígito? De 0 a 9. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por exemplo, para esse primeiro dígito, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo, da mesma forma. Estou supondo que eu posso repetir dígitos. Aqui também, de 0 a 9, então 10 possibilidades. De 0 a 9, 10 possibilidades. De 0 a 9, 10 possibilidades. De 0 a 9, 10 possibilidades. Né?
Só para a gente entender, né? Aqui eu poderia ter escolhido 3, 5, 7, 8, 2, 4. Essa é uma possibilidade dentro do total. Mas para aqui, para essa casinha aqui, ó, eu não tenho só essa. Tenho 10 no total, de 0 a 9. Aqui também eu tenho 10. Se a gente aplica o princípio multiplicativo, tá? Aqui, então quantas possibilidades nós teríamos aí? Quantas possibilidades nós teríamos no total? Bom, então a gente vai ver aí o total de dígitos que nós temos, 0 a 9. Então, o primeiro dígito eu tenho 10, o segundo 10 e assim por diante. Então, se a gente aplica o princípio multiplicativo, total de possibilidades seria a multiplicação da possibilidade de cada evento acontecer. Então, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 aqui, que vai dar 10 à sexta, ou seja, 1 milhão de possibilidades. Então, portanto, nessa cidade existem 1 milhão de placas de carro, supondo que essas placas sejam formadas somente por dígitos, ok? Então vejam, né? É bem tranquilo essa questão, né? Agora vamos ver uma variação desse problema. Quantas placas teríamos se os dígitos de cada placa não pudessem ser repetidos? Tá? Então veja, agora, de novo, eu tenho 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora não pode repetir. Então, por exemplo, para a primeira possibilidade aqui, eu teria quantos? 10 dígitos, de 0 a 9. Mas uma vez que eu escolhi o primeiro, vamos supor que eu tivesse escolhido o primeiro 5. Fosse 5 o primeiro. Agora aqui poderia entrar qualquer coisa de 0 a 9, menos o 5 que eu escolhi para cá. Então, eu reduzi as possibilidades. 9 possibilidades. Aí vamos supor que aqui eu escolhi o 3 agora. Para essa próxima, pode entrar qualquer coisa de 0 a 9, exceto o 5 e o 3. Então, eu tenho agora só 8 possibilidades. E assim sucessivamente. 7, 6 e 5. Isso porque eu não posso repetir dígitos. Se eu usei o 3 aqui, ele não pode ser usado aqui. Se eu usei o 3 e o 5 aqui, nenhum dos dois pode ser usado aqui. Então, por exemplo, se eu escolher 4 aqui, por exemplo, nem o 5, nem o 3, nem o 4 poderiam ser usados aqui. Por isso que reduz a quantidade de possibilidades. Tudo bem? E aí a gente usa o princípio multiplicativo, multiplica todas essas possibilidades individuais para ter o resultado total aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? Que vai dar 151.200 possibilidades, tá? De placas de carros. Então, aqui é uma variação, né, do exemplo anterior, mas no exemplo anterior eu poderia repetir os dígitos, né? Aqui não. Então, isso muda um pouquinho a dinâmica do problema, porque uma vez que o primeiro evento aconteceu, de alguma forma ele influencia na ocorrência, na quantidade de resultados possíveis do segundo, e aí uma vez que o primeiro e o segundo acontecerem, eles influenciam na quantidade de possibilidade do terceiro e assim sucessivamente, ok? Terceiro e último exemplo desta aula, né? Porque senão a aula fica muito extensa. Então a gente tenta sempre gravar uma aula mais enxuta para que. E depois eu vou deixar de exercício para vocês estudarem, tá? Os demais exercícios aqui. Tá? Um elenco de um time de futebol é formado em geral por 27 jogadores. Para uma determinada atividade, o treinador necessita de 4 jogadores. De quantas maneiras o treinador pode escolher seus comandados? Então veja, novamente. Então, tem que escolher 4 jogadores. Esse exemplo é muito parecido com o anterior, não é? Por que ele é muito parecido com o anterior? Porque veja, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro jogador? Temos 27. São 27 jogadores, eu posso colocar. Mas uma vez que eu escolhi o primeiro jogador, esse jogador não pode contar
como a segunda escolha, porque ele já foi contado na primeira. Então, uma vez que foi escolhido o primeiro jogador, para a segunda posição aqui, sobram só 26 possibilidades. E uma vez que foram escolhidos os dois primeiros, para a terceira formam só 25 possibilidades. E para a última, então, 24 possibilidades. Usamos então o princípio multiplicativo. Multiplicamos tudo isso aqui, 27 vezes 26 vezes 25 vezes 24, tá? Para a gente obter aí, então, o resultado final das quantidades de maneiras, da quantidade total de maneiras que o treinador pode escolher os seus comandados. Então, ele pode escolher os seus comandados de quantas maneiras? 27 vezes 26 vezes 25 vezes 24 maneiras, que dá um total de 421.200 possibilidades de escolha. Tá bom, pessoal? Então, como vocês viram aí nessa primeira aula de hoje, princípio multiplicativo não tem muito segredo, tá? Vocês podem fazer mais alguns exercícios e exemplos estão propostos aí, mas basicamente a coisa funciona dessa maneira, tá? A gente se vê então na próxima aula. Bom estudo para todos!